Oi, boa tarde. Professora Isolda passando aqui mais uma vez para mais uma aula, e a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a lei das proporções constantes de Proust, ou também conhecida como a lei de Proust, ok? Então aqui hoje a gente vai falar sobre a das leis de Proust. Então, primeiro, né? Quem foi Proust? Proust foi um químico e ele também era farmacêutico francês. O nome dele era Joseph Louis Proust. Ele viveu entre 1754 e 1826. Então, o Proust, na lei dele, enunciou o seguinte: as massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam da reação obedecem sempre a uma proporção. Então, ele diz que quando se faz principalmente reações a partir de substâncias simples que formam substâncias compostas, elas sempre vão seguir a uma determinada proporção. Quando a gente fala de proporção, vamos aqui um bem simples aqui, exemplo aqui, ó. É receita de um bolo simples, tá? Ó, bolo bem fofinho. Então, para fazer esse bolo aqui, a receita é o seguinte, ó. 1 kg de farinha de trigo. Para cada 1 kg de farinha de trigo, ele usou o quê? 3 xícaras de açúcar, 5 ovos, 300 ml de leite, uma lata de manteiga ou margarina e 2 colheres de sopa de amido de milho. Então aqui, esses todos aqui, eles são os meus reagentes que deram origem ao bolo fofinho, né? Ao bolo fofinho. Então, essa é uma proporção. Aí, então, não é só uma regrinha para que esse bolo dê certo. 1 quilo para cada 1 quilo de farinha de trigo, vai se usar sempre essas proporções aí. 3 xícaras de açúcar. Posso colocar menos? 1 xícara de açúcar? Vai, mas vai dar certo? Não. 5 ovos. Posso colocar só um? Vai, coloca, mas vai dar certo? Não, porque a proporção correta é essa para essa receita. Então é a mesma coisa quando a gente faz comida e se coloca, por exemplo, vou fazer 2 xícaras de arroz de 200 gramas cada xícara. Então, para aquelas 400 gramas de arroz que foi feito, ela vai se usar, por exemplo, 20 gramas de sal. Então, essa é a minha proporção. Para cada 2 quilos, eu uso sempre 20 gramas de sal. Então, isso é uma proporção, tá? Então, por isso, quando ele fala que existe uma proporção fixa, é sempre isso. Se eu vou fazer 400 gramas de arroz, sempre eu vou usar, então, 20 gramas de sal. Se eu vou fazer um bolo de 1 quilo, com 1 quilo de farinha de trigo, eu vou usar sempre essas proporções aqui, de açúcar, de leite, de ovos, tá? Então, essa é a minha proporção fixa. Então, aqui a gente tem uma reação acontecendo de hidrogênio mais carbono, que vai dar origem ao metano. Então, aqui, ó, começou a reação com 2 gramas de hidrogênio. A proporção aqui é 2. A gente vai usar o triplo de carbono, que vai ser, então, no caso, 6 gramas. Tá bem? Que vai dar origem ao metano, que é o quádruplo do primeiro aqui, ó. 2 hidrogênio mais carbono para formar o metano sempre vai ser 2. Aí a gente vai multiplicar por 3, que é o triplo. E que vai dar origem ao metano multiplicado por 4, que é o quádruplo. Então, 2 gramas reage com 6 gramas, que formam 8 gramas de metano. Aí aqui uma coisa que não foge da lei de Proust, que ela não foge também à regra da lei de Lavoisier, ela não anula a lei de Lavoisier, na verdade ela confirma a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que a massa inicial é igual à massa final. A massa inicial aqui dos meus reagentes, 2 mais 6,
que é igual a 8. O meu produto formou quantas gramas? 8. Então, a massa inicial é igual à massa final. Então, ela também confirma a lei de Lavoisier. Então, ó, usando a proporção da reação do metano, então vamos propor agora que eu tenho 4 gramas de hidrogênio. Então, quantos gramas a gente vai ter de carbono e quantos gramas a gente vai formar também de metano? Se a gente sabe aqui, ó, que eu tenho 4 gramas, e aí eu falei antes que para formar, então, o carbono é o triplo, então 4, o triplo vai ser igual a 12. E o quádruplo, que vai formar o metano, então, vai ser igual a 16, tá? Então, 4 gramas vão formar 12 gramas. Se eu tenho 4 gramas de hidrogênio, eu vou formar 12 gramas de carbono e 16 gramas de metano. Agora vamos supor que eu tenho hidrogênio, tenho 10 gramas de hidrogênio. Se eu tenho 10 gramas de hidrogênio, então eu tenho que ter o triplo, né? A proporção triplo de carbono. Então, quantas gramas eu vou ter de carbono? Se é o triplo, então 10, então aqui eu vou ter 30. Então, e eu vou ter que ter o quádruplo, né, de metano. O quádruplo, lembrando sempre daqui do meu início, 10. Então, o triplo de carbono, 30 gramas. Então, o quádruplo, eu vou ter que ter quantas gramas? 40. Tá aqui, ó. Para cada 10 gramas de hidrogênio, eu vou formar 30 gramas de carbono e 40 gramas de metano, tá? Outra forma que a gente pode dizer se uma experiência ela obedece ou não à lei de Proust é quando a gente pega aqui os meus reagentes, no caso hidrogênio e carbono. Aí então eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho a primeira experiência, a segunda experiência e a terceira experiência. Na primeira experiência, a gente tem aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio, 6 gramas de carbono, que deram origem a 8. Quando a gente pega aqui, ó, os reagentes e divide nas 3 experiências e obtém o mesmo valor, ou seja, uma constante na divisão, a gente também pode dizer, obedece a lei de Proust? Sim. Então, vamos fazer aqui, ó. Na primeira experiência, 2 dividido para 6 é igual a essa dízima aqui, ó, 0,33. Na segunda experiência, 4 dividido para 12. 4 dividido para 12 vai dar o mesmo resultado, 0,3333. Na terceira experiência, 10 dividido para 30 também dá 0,3333. Toda vez que a gente divide, tem o quadro completo, e divide e a gente obtém o mesmo resultado, eu posso dizer sim que ele segue a lei de Proust, tá? A gente tem outro exemplo aqui, que é o seguinte, ó. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônio. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio, suficiente para completar a reação? Então, montou aqui a reação nitrogênio, que é a reação nitrogênio, mais hidrogênio, formando amônia. Então, a gente sabe que eu tenho aqui, ó, 28 gramas de nitrogênio, 6 gramas de hidrogênio. Aí, na primeira experiência. Na segunda experiência, a gente tem, qual será a massa, né? 140 gramas de nitrogênio. Ele estava perguntando quantos gramas vai reagir de hidrogênio. Que, na verdade, eu já fiz aqui, que é 30. E forma 170 gramas de amônia. Olhando pelo aquele segundo exemplo que a gente fez aqui, ó, então meus reagentes aqui, ó, 28 na primeira experiência e 6. 28
dividido para 6 é igual a 4,6. Na segunda experiência, 140 gramas reagem com 30 gramas, formando 170 gramas de amônia. Então, 140 dividido por 30 é igual também a 4,6. Não deu o mesmo resultado? Não obedeceu uma constante? Então, eu posso dizer, segue a lei de Lavoisier? Sim.